Olá! Nesta videoaula, vamos trabalhar com as bibliotecas de periféricos GPIO e RCC do fabricante ST. Apresentaremos a biblioteca STM32F10X GPIO, que tem por objetivo simplificar a configuração e acesso às portas GPIO através da implementação de uma série de funções para tal. Isso facilita muito a tarefa do programador se comparado ao uso apenas da interface CMSIS. O ponto negativo com relação ao uso de bibliotecas desse tipo é com relação ao maior consumo de memória pela aplicação. Vamos então criar o programa principal desse segundo exemplo. Acessando aqui o diretório Main Files, com o botão direito adicionamos um grupo. Vamos dar o nome desse grupo de GPIO ST-Func. Vamos inserir então aqui o novo arquivo e criar essa mesma estrutura de diretórios aqui fisicamente no diretório do projeto. Vamos em Main Files, adicionamos um novo diretório, uma nova pasta, chamar essa pasta também com o mesmo nome para padronizar, GPIO ST-Func. E vamos então inserir aqui dentro dessa pasta o nosso arquivo .c, o nosso arquivo fonte do projeto, também chamado de GPIO ST-Func.c. Ele abriu agora a pasta aqui de edição, abriu a tela de edição e poderá ser agora possível então editar este projeto. Vamos então aqui abrir dentro do nosso diretório de exemplos do curso, o exemplo número 2, abrir o arquivo txt, fazer uma cópia, Ctrl A de todas as linhas desse programa, Ctrl C, e copiar este programa lá para a nossa área de edição, salvar esse programa. Agora vamos entender o funcionamento desta nova aplicação, deste exemplo 2. Lembrando que nós vamos utilizar a partir de agora bibliotecas de periféricos do próprio fabricante ST. Neste caso são esses arquivos de cabeçalho que nós incluímos aqui, o rcc.h e também o arquivo do gpio.h. Todos esses arquivos, todas essas bibliotecas, se a gente abrir aqui o arquivo de cabeçalho, elas também dependem do arquivo de cabeçalho STM32F10X.h. Essa interface aqui, ela vai ser base para todas as bibliotecas daqui para frente, sejam as bibliotecas do próprio fabricante ST ou mesmo as bibliotecas de usuário que vamos criar já a partir do exemplo número 3. Então, para a gente entender um pouquinho do funcionamento desse arquivo rcc.h, desse arquivo de cabeçalho, nós temos aqui algumas informações interessantes. Entre as linhas 497 e 517, nós podemos observar aqui a definição de uma série de strings, de constantes aqui, referentes a quem? Referentes ao periférico APB2. Então, nós temos aqui a criação de um subgrupo referente ao periférico APB2. De cara, nós podemos aqui observar que, por exemplo, essa string aqui, definida como RCC APB2 periférico GPIO-B, ela recebe aqui, é atribuído para ela uma constante, um valor numérico, né, que tem aqui o valor hexadecimal 0x0008 e um tipo de 32 bits, que é justamente o tamanho dos registradores que a gente utiliza aqui para a nossa arquitetura de microcontroladores. Bom, então nós temos aqui a definição, por exemplo, do GPIO-A, do GPIO-B, do GPIO-C, e cada um desses periféricos pertencentes ao barramento APB2 tem aqui designado um valor numérico fixo, né? Então, o que é interessante a gente observar aqui? Perceba que para o GPIO-A foi atribuído o valor 4 em hexadecimal. E para o GPIO-B foi atribuído o valor 8 hexadecimal. Da onde que vem a formação dessas constantes numéricas, desses valores? Se a gente observar no exemplo anterior da primeira videoaula, nós temos aqui, logo na linha 15, a atribuição para o registrador APB2ENR no valor hexadecimal 0x0c. Isso representa o quê? A habilitação do clock do periférico APB2 para as portas GPIO-A e GPIO-B. Então, da onde que vem esse valor 0x0c?
Se a gente abrir aqui o nosso manual de referência RM0008, na página 145, nós vamos observar aqui a definição do registrador APB2ENR, RCC APB2ENR. Então a gente vai observar aqui que temos 32 bits, sendo que os 16 primeiros bits são utilizados aqui para a habilitação de determinados periféricos referentes ao APB2, ao barramento APB2, e os bits, no caso 2 e 3, são utilizados para habilitação do GPIO-A e do GPIO-B. Então, se a gente vier aqui e definir aqui a habilitação para a porta A, GPIO-A, e para a porta B, nós temos como resultado aqui o valor hexadecimal 0x0c, ou o valor decimal 12, quando a gente habilita esses 2 bits. E é justamente isso que a gente está passando para o registrador RCC APB2ENR. Bom, isso foi feito no exemplo anterior. Nesse exemplo, a gente não precisa mais saber qual que é o nome do registrador e qual o valor em hexadecimal que a gente tem que passar para aquele registrador para fazer a habilitação desses periféricos. Aqui ficou muito mais simples. Se a gente observar aqui na linha 22, nós temos uma função que existe dentro da biblioteca RCC que faz a habilitação do clock do periférico APB2, do barramento APB2. E vocês podem observar que nós estamos passando como parâmetro para essa função os 2 periféricos, o GPIO-A e o GPIO-B, através de uma função lógica OU. Então, a gente fazendo uma função lógica OU do valor hexadecimal 8 e do valor hexadecimal 4, nós temos exatamente o valor hexadecimal C, que é exatamente o que foi feito no exemplo anterior de uma forma muito mais simples. A gente só tem que saber quais parâmetros que a gente passa para poder habilitar essa função. E uma coisa muito legal da Coida é que quando a gente vem com o mouse em cima de uma determinada função, ela mostra para a gente aqui uma janela a declaração daquela função, como que é feita a declaração daquela função, o que existe dentro daquela função. Ela já vai no arquivo onde está declarada a função e abre para a gente as linhas referentes àquela função. Então, nós temos aqui, em todo o cabeçalho de funções de bibliotecas padrões ST, um comentário, uma descrição do funcionamento daquela função. Então, por exemplo, para RCC APB2 Peripheric Clock Command, nós temos aqui como função principal habilitar ou desabilitar o barramento APB2. E quais parâmetros são necessários para a gente passar para essa função? Os argumentos que a gente passa para ela são o periférico onde você quer habilitar o clock, que pode ser desde o AFIO, o GPIO-A, Timer 11, SPI1, desde que esses periféricos existam no microcontrolador que você está utilizando. E também a gente pode passar como parâmetro aqui a habilitação ou desabilitação daquele periférico, do clock para aquele periférico. Onde que se encontra essa função se a gente quiser buscar ela e as demais da biblioteca? Então, no arquivo rcc.h, se a gente for lá para o final do arquivo, a gente vai ver aqui que existe o protótipo, a declaração do protótipo de várias funções referentes aqui ao periférico RCC. Então, nós temos aqui, por exemplo, a função RCC APB2 Periférico Clock Command, ela está definida aqui no arquivo de cabeçalho e ela está implementada, ela será implementada no arquivo fonte rcc.c. Então, se a gente abrir o arquivo fonte aqui na linha 1095, nós temos aqui a implementação daquele protótipo que foi declarado no arquivo de cabeçalho. Esse é o funcionamento da coisa. Dentro dessa implementação, a gente tem aqui uma estrutura aqui condicional que mostra o seguinte: se o estado que foi passado a partir do parâmetro newState for enable, ou seja, ele for diferente de disable, nós fazemos o quê? Nós passamos para o registrador APB2ENR quem? Os parâmetros, os valores que foram passados aqui neste argumento, neste primeiro parâmetro aqui da função, que se chama RCC APB2 periférico, que é um parâmetro de 32 bits, o int 32 underline t. Então, nós estamos passando aqui, através desse parâmetro, o valor que nós estamos passando aqui para a função, quem?
os periféricos aos quais nós desejamos habilitar o clock. Tudo isso que está sendo feito aqui é exatamente igual o que a gente fez no capítulo anterior, na videoaula anterior, para o registrador APB2ENR, de uma forma interna na biblioteca. Nós não precisamos, então, a partir de agora, saber o que foi feito internamente para se habilitar esses periféricos aqui de clock, né, o clock desses periféricos que estão aqui no barramento APB2. E também, se a gente quiser desabilitar, ou seja, se a gente enviar aqui, então, neste parâmetro aqui, a constante disable, ele vai executar esta linha aqui, a qual ela vai desabilitar justamente os bits daqueles periféricos que passamos no primeiro parâmetro da nossa função Peripheric Clock Command. Vamos agora entender um pouquinho mais do funcionamento do arquivo de cabeçalho da biblioteca GPIO, o arquivo gpio.h. Bom, se a gente abrir aqui esse arquivo, nós temos aqui inicialmente uma declaração de uma estrutura muito importante, que é a base de toda a parametrização das portas GPIO que vamos utilizar aqui para frente, que é a estrutura GPIO init typedef. Nós podemos observar que essa estrutura é composta de 3 membros, sendo 2 desses membros oriundos de outras estruturas. Então, nós temos aqui o primeiro membro, o pino da porta GPIO que vamos utilizar. Então, a partir desse parâmetro, nós passamos qual o pino que será configurado. Se vai ser o pino 0, pino 1, pino 2 ou pino 15, até o pino 15. Nós temos aqui também um parâmetro GPIO Speed, onde vamos apontar a velocidade da porta, por exemplo, se vai ser 2 MHz, vai ser 10 MHz, 50 MHz. E também temos aqui um modo de funcionamento daquele pino desejado. Então, esses dois membros, eles dependem aqui de outros tipos. Então, nós temos aqui o GPIO Speed typedef, eles pertencem a outros tipos. O Speed typedef ele é uma enumeração com 3 valores possíveis. 10 MHz, constante aqui GPIO Speed 10 MHz, recebendo o valor 1, 2 MHz, automaticamente recebe o valor 2, e 50 MHz, que automaticamente recebe o valor 3. Temos então também o membro GPIO Mode. O GPIO Mode também é uma enumeração, GPIO Mode typedef. Nós temos aqui vários modos de funcionamento com valores diferentes atribuídos a cada um desses modos. Então, o modo, por exemplo, Analog Input, recebe o valor hexadecimal 0. O modo Floating Input, entrada flutuante, recebe o valor 4, hexadecimal. E assim sucessivamente, input pull down, input pull up, output open drain, input pull, alternate function open drain, alternate function push pull. Cada um desses caras recebe uma constante numérica definida aqui através dessa estrutura de declaração dessa enumeração. Muito bem, ainda no arquivo de cabeçalho gpio.h, nós temos aqui para baixo a definição de uma série de constantes numéricas que serão utilizadas na própria biblioteca para a parametrização desejada. Então, nós temos, por exemplo, aqui a definição dos pinos de cada uma das portas GPIO. Então, por exemplo, o pino GPIO 0, né, o GPIO pin 0, ele recebe aqui a constante numérica 1. GPIO pino 1, ele recebe o valor numérico 2. Pino 2, valor numérico 4. O que significa isso daqui? Quando a gente utilizar a passagem dessa constante numérica para um dos registradores de GPIO, o que a gente vai estar fazendo? Por exemplo, se a gente estiver utilizando o registrador BSRR para setar ou resetar um determinado pino de uma determinada GPIO, né? A gente vai passar aqui, por exemplo, se a gente quiser setar o pino 0, a gente tem que setar aqui o primeiro bit desse registrador. Se a gente quiser setar o pino 1, a gente então tem que setar aqui o bit número 1 desse registrador. O pino 2, o bit número 2. O pino 3, o bit número 3. E assim sucessivamente. E são justamente essas constantes numéricas que a gente está passando aqui. 1, 2 hexadecimal, 4, 8, que vai setar cada um daqueles bits que representa cada um dos pinos daquela porta GPIO
desejada, selecionada. Então esse é um exemplo bem simples, né, e bem claro de definição aqui de constantes numéricas, por exemplo, para setar ou resetar cada um dos pinos da nossa porta GPIO escolhida. Temos uma série de outras definições aqui, né, que a gente vai abordar mais tarde, algumas delas. E também aqui a declaração de vários protótipos, que são as funções aqui, os protótipos das funções que nós vamos utilizar aqui na programação do GPIO. Principalmente aqui, 3 funções, inicialmente a função GPIO init, que é responsável por fazer a inicialização do periférico GPIO escolhido, né? A gente também tem aqui a função GPIO read input data bit, que faz a leitura de um determinado pino para uma determinada porta GPIO escolhida, e temos também aqui a função GPIO write bit, que faz a escrita, né? Ela seta o determinado pino escolhido para uma determinada porta GPIO. Vamos então abrir o arquivo fonte referente à nossa biblioteca GPIO, que é o arquivo gpio.c. Aqui vamos explicar basicamente essas 3 funções que a gente citou anteriormente. Nós vamos aqui então a função, inicialmente aqui a função GPIO init, né? Basicamente o que essa função faz? Essa função ela recebe 2 parâmetros principais. Primeiro parâmetro, qual que é a porta GPIO que a gente quer trabalhar, se vai ser GPIO A, GPIO B, GPIO C, e uma estrutura de definição, de inicialização dessa porta, que foi justamente aquela estrutura que a gente citou agora há pouco no arquivo cabeçalho, que tem todos os parâmetros, né, o pino, a velocidade e o modo de funcionamento que a gente quer setar para aquela determinada GPIO, né? Quais pinos que a gente quer trabalhar como entrada, quais pinos que a gente quer trabalhar como saída digital, etc. E o que essa função internamente faz é o seguinte, ela pega cada um desses parâmetros passados, através aqui da estrutura GPIO init type def, e ela faz o quê? Ela faz o ajuste dos registradores necessários, por exemplo, o registrador CRL ou mesmo o registrador CRH, que a gente explorou na videoaula anterior, né, que a gente viu como que é o funcionamento desses registradores, né, quais bits, para que servem determinados bits desses registradores, e o que essa função faz é, ela pega o que foi passado nessa estrutura e ela organiza os dados para poder aqui escrever nos bits desejados, para os registradores CRL, né? Também para o registrador, por exemplo, BRR, BSRR. Então, o que essa função faz é justamente organizar aqui, né, o que foi passado no parâmetro aqui de inicialização, na estrutura de inicialização dessa função. Bom, o que mais nós temos aqui? Nós temos aqui a função GPIO read input data bit, né, onde nós passamos aqui o pino ao qual nós desejamos fazer a leitura, né, do valor lógico, né, atribuído àquele pino, e a porta que a gente deseja, se vai ser GPIO A, B ou C, etc. Bom, o que nós fazemos então quando a gente deseja ler o estado de uma determinada entrada digital? Nós utilizamos então o registrador IDR, como a gente já apresentou anteriormente, né, na outra videoaula. O que a gente tem no registrador IDR? Vamos lá buscar o registrador IDR. Está aqui. O registrador IDR é um registrador de leitura, né, port input data register, tá, dos dados de entrada de uma determinada porta. Então, nesse registrador, se a gente selecionou, por exemplo, aqui a porta A ou a porta B, nós temos aqui nos 16 primeiros bits desse registrador o valor que representa cada uma das portas de entrada. Então, por exemplo, o estado atual da porta, do pino 0 da porta GPIO B, ele é representado aqui pelo bit 0. Do pino 1 é representado pelo bit 1, e assim sucessivamente. O que é feito nessa função é uma máscara, através aqui da função lógica E, do pino ao qual nós desejamos fazer a leitura do estado atual, né? Então a gente entra aqui como parâmetro dessa função aqui o pino desejado, o GPIO pin,
ele faz uma máscara para buscar justamente o valor numérico daquele bit que representa o pino ao qual nós desejamos fazer a leitura. E é feita uma comparação aqui. Então, se o valor recebido naquele pino for diferente do estado bit reset, ou seja, do valor 0, né? Então a saída dessa função, o que é retornado de saída dessa função? Bit set. Então é retornado um valor 1, um nível lógico alto, indicando que o valor lógico alto estava presente, né, naquela entrada digital. Se não for bit set, mas for bit reset para aquele pino, nós retornamos aqui, o que essa função retorna é o valor bit reset, indicando que o valor lógico baixo estava presente para aquele pino ao qual nós desejamos fazer a leitura do seu estado de entrada. Nós temos também aqui a função GPIO WriteBit. O que é feito na função GPIO WriteBit? Mesma forma que a função de leitura, aqui nós devemos passar a porta, a qual nós queremos fazer a escrita, né? Vai ser GPIO A, B, C. O pino ao qual nós desejamos fazer aquela escrita e também aqui o valor que a gente quer passar para aquele pino, se vai ser bit set, se a gente vai setar aquele pino, ou se vai ser bit reset, se a gente quer resetar a saída daquele pino. Bom, o que é feito então? Se o valor passado for bit set, ou seja, for diferente de bit reset, nós escrevemos no registrador BSRR o pino ao qual nós desejamos fazer essa escrita. No contrário, se for bit reset, nós escrevemos no registrador BRR aquele pino ao qual nós desejamos resetar a saída digital. Então, se a gente observar aqui os registradores BSRR e BRR, vamos lá no manual de referência, nós temos que o registrador BSRR usa os seus primeiros 16 bits para setar uma determinada saída de uma determinada porta, um determinado pino de uma determinada porta. Então, se nós passarmos como valor para o registrador BSRR lá na função que nós explicamos, por exemplo, o pino 8, GPIO pino 8, ele vai setar o bit número 8 desse registrador, que fisicamente vai atribuir um nível lógico alto àquela saída. O registrador BRR é o contrário do que a gente explicou anteriormente para o BSRR. Ele usa apenas os 16 primeiros bits para resetar o estado de uma determinada saída. Então, se nós passarmos como valor para esse registrador o pino 8, por exemplo, ele vai pegar e vai setar o bit 8 desse registrador, que no caso é um reset. Ele vai resetar o pino 8 daquela porta GPIO escolhida. Muito bem, tendo explicado cada uma das funções das bibliotecas RCC e GPIO que vamos utilizar aqui neste projeto, passamos então para o arquivo-fonte do nosso projeto. Então, aqui no arquivo GPIO stfunc.c nós temos aqui, inicialmente, como foi feito na videoaula anterior, a declaração da função delay, que gera um pequeno atraso, né? Nós incluímos aqui inicialmente os arquivos de cabeçalho necessários para que esse programa funcione, né? Temos aqui na função principal do nosso programa, né, a declaração da variável botão, do tipo inteiro. Temos aqui também a declaração da estrutura de inicialização GPIO, chamamos ela de GPIO init structure. A inicialização dos clocks do microcontrolador. Logo aqui na linha 22 nós temos aqui a habilitação do periférico APB2, no caso para as portas GPIO-A e GPIO-B, que é feito através da função RCC APB2 periférico clock command, que foi explicado no início desta videoaula. E nós passamos aqui no primeiro parâmetro, quem? As constantes numéricas referentes ao periférico GPIO-B e GPIO-A. Nós fazemos aqui uma operação lógica OR e habilitamos esses dois periféricos, né? Tanto GPIO-B quanto GPIO-A.
Nós fazemos aqui nessas próximas linhas, da linha 24 à linha 35, a inicialização dos pinos que nós vamos utilizar nesse projeto. No caso, a porta PB1, nós vamos configurar essa porta como entrada para o AP. Veja que agora essa estrutura aqui de inicialização é muito mais simples do que o que nós fizemos na videoaula anterior, né? Que nós tínhamos que ter um conhecimento profundo do registro a ser setado. Agora nós não precisamos conhecer aquele registrador porque nós temos uma função que faz isso para a gente, que é a função GPIO init. Mas para isso, nós precisamos passar aqui para cada um dos membros da estrutura GPIO init o valor desejado. Então, por exemplo, para o membro GPIO pin, nós estamos passando aqui o pino 1. O modo de funcionamento desse pino 1 é input pull-up. A velocidade que nós queremos para essa porta de entrada é 2 MHz. E quando nós chamamos aqui a função GPIO init, nós passamos para ela a porta que nós desejamos fazer essa inicialização, que no caso é GPIO B. E nós passamos aqui o pino, né, toda a inicialização do pino 1 dessa porta GPIO B através dessa estrutura GPIO init struct. Então nós estamos passando aqui o endereço dessa estrutura para a função GPIO init, que no caso aqui é um ponteiro. Então nós temos que passar um endereço daquela estrutura para ele fazer a inicialização de todo esse pino 1 aqui, o modo de funcionamento e sua velocidade. A mesma ideia vale aqui para a porta PB0, que nesse caso nós configuramos como saída push-pull e uma frequência máxima de 2 MHz. Bom, nós temos então aqui o loop infinito do nosso programa, onde logo de cara nós geramos aqui um pequeno atraso e fazemos a leitura, então, do estado atual do pino PB1 através da função GPIO read input databit que nós acabamos de explicar. O que nós temos que passar de parâmetro para essa função? A porta, nesse caso é a porta GPIO B, e o pino ao qual nós desejamos fazer a leitura do estado, que é o pino 1. Então, o valor retornado aqui dessa função, ele é passado aqui para a variável botão. Só que aqui nós colocamos aqui a exclamação para fazer a inversão do valor lógico, ou seja, é uma função not. Então, o que é retornado aqui de estado atual do pino 1 é invertido para passar para a variável botão. Então, quando nós pressionamos o push button e entregamos valor lógico 0 para aquela porta 1, nós estamos passando aqui para a variável botão o valor numérico 1. O valor do nível lógico alto, que representa que aquele botão, que aquele push button foi pressionado. E quando nós soltamos o push button, que fisicamente nós estamos passando o nível lógico alto para aquela entrada do pino 1, né, da porta B, nós invertemos esse valor e entregamos para a variável botão o valor 0, indicando que o botão foi solto. Aqui nós fazemos também uma comparação lógica, né? Se o botão recebe valor 1, ou seja, ele foi pressionado, nós utilizamos a função GPIO write bit para escrever um valor lógico alto, né, bit 7, para o pino 0 da porta B. Do contrário, se o botão foi solto, nós escrevemos aqui um valor bit reset, né, um nível lógico alto, para aquele pino GPIO B, né, da porta B, o pino 0 da porta B. Vamos agora, então, compilar o nosso projeto. Mas antes disso, nós devemos deletar o arquivo gpiolev.c que foi desenvolvido na videoaula anterior. Por quê? Porque como agora nós temos dois arquivos fontes com o programa principal, com a função int main void, nós vamos ter aqui um conflito de funções principais. Então nós temos que deletar o arquivo gpiolev.c e agora, então, nós podemos compilar a nossa aplicação. Podemos observar logo de cara aqui um acréscimo no tamanho do programa em relação ao exemplo anterior. No exemplo anterior, o nosso programa ele tinha um total de 872 bytes. Foi agora para 1444 bytes. A diferença é que na aplicação anterior, nós não utilizamos as bibliotecas de periférico da ST, apenas o arquivo de cabeçalho stm32fdx.h.
foi muito mais complicado a gente desenvolver utilizando apenas esse arquivo, porque a gente tem que conhecer a fundo os registradores e os valores que a gente tem que passar para esses registradores. É muito mais simples agora trabalhar dessa forma, utilizando bibliotecas prontas de periférico, porém, nós temos aqui um acréscimo no tamanho do nosso programa, que não é nada, nesse caso, em comparação à memória que nós temos aqui disponível de programa no nosso microcontrolador. Então, daqui para frente, nós vamos utilizar as bibliotecas de periféricos prontas da ST e já na próxima aplicação, na nossa próxima videoaula, nós vamos desenvolver as nossas bibliotecas de usuário também. Vamos então agora transferir esse projeto para a placa de desenvolvimento. Vamos tentar aqui mais uma vez. Bom, ele foi feito a transferência, ele apagou a memória, programou o microcontrolador e verificou que estava tudo ok. Vamos aqui abrir aqui o nosso vídeo do microcontrolador, lá da placa de desenvolvimento, e observar agora que o programa funciona normalmente assim como o programa anterior. Toda vez que a gente pressiona aqui a chave tátil aqui SW1, ele aciona a saída do LED 1. A gente soltou a chave, ele desliga o LED. Obrigado.